E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não... Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada a temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Feche os seus olhos, oremos. Grande Deus, obrigado por estar aqui em tua casa. Antes de chegar aqui, eu ainda vi pessoas brigando ali na rua, se atirando, se matando, meu Deus. Porque está escrito em tua palavra que o mundo jaz do maligno e que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com razão, Davi disse, meu Deus, no Salmo: bom é estar em tua casa. Vale mais um dia em teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria ser um capacho na casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade, do que estar na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas nessa hora em que nós estamos aqui em tua presença, Pai, estão jogados nas sarjetas, pelas drogas, pela bebida. Quantas famílias estão se matando nesta hora, Senhor, porque deixaram de lado o principal, que é o Senhor. Mas obrigado pelo grande milagre que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos tirou do mundo. Obrigado porque o Senhor nos tirou da confusão religiosa. Obrigado porque enviaste um profeta para esta era, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelou a tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tirou de nós a cegueira espiritual que havia em nós, meu Deus. Obrigado por estar aqui te adorando em espírito e em verdade. Isto é um grande privilégio, meu Deus. Isto é uma honra, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Somos pessoas honradas. O Senhor nos fez pessoas honradas. O Senhor nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Obrigado, Jesus. Perdoa nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas negligências. Perdoa, Senhor, aquilo que nós ainda não conseguimos colocar em prática, Senhor. Temos ouvido tantas pregações maravilhosas. O que queremos, Senhor, é ser cumpridores da tua palavra, não somente ouvintes, Pai. Então, nesta noite, ajuda-nos para que possamos crescer um pouquinho mais na estatura de um varão perfeito, crescer em Cristo. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Ajuda-nos nesta noite, tenha misericórdia, pois vivemos em um mundo de trevas, mas não estamos em trevas, Senhor, porque o Senhor tem nos transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Fala conosco nessa noite, dá-nos um pregador ungido e dá-nos uma audiência ungida, Senhor. Cura, liberta, dê força, Senhor, àquele que está fraco, e dá-nos um bom tempo em Tua presença.
e que em tudo o seu nome possa ser glorificado e exaltado, meu Deus, nesta noite, e que o inimigo seja envergonhado, e que o Senhor seja exaltado, é minha oração que faço a Ti, no nome santo de Jesus, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 1, versículo 20. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: porque as suas coisas invisíveis, tem alguma Bíblia que fala aí, porque os seus atributos invisíveis, tem? Alguma Bíblia que fala atributos? Ou fala também coisas? Em Romanos 1, 20. Coisa? Eu quero atributos, mas tudo bem. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. 1 Pedro, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 4 e o verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, amados? Assentai-vos. Que Deus nos ajude nesta noite para que possamos falar sobre os atributos de Deus e formas do único Deus. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo e para o profeta de Deus, para nós sabermos o que é um atributo. Mensagem: o poderoso Deus desvelado perante nós, na página 10. Não tem parágrafo essa mensagem, é página. O profeta diz assim: então Deus, no princípio, era vida, o eterno. Nele encontravam-se atributos, e esses atributos tornaram-se verbos, e o verbo tornou-se carne. Jesus era o Redentor, e redimir significa trazer de volta, e para ter que trazer de volta, teve que existir algum lugar para onde ser trazido. Assim que, veja você, as pessoas nunca poderão todas ver isso. Ver o quê? A palavra, os atributos de Deus, como Deus se manifesta, de que forma Ele se manifesta. Não são todas as pessoas, diz o profeta, que poderão ver isso. Porque, assim que, veja vocês, as pessoas nunca poderão todas ver isso. Porque as pessoas não estavam todas nos pensamentos de Deus. Está vendo? Não são todas as pessoas, diz o profeta, que estavam no pensamento de Deus. Agora, quem estava no pensamento de Deus? Senhores, queríamos ver a Jesus? Parágrafo 13. Agora, se você, agora o profeta está falando comigo e com você. Você crê que você é eterno? Amém.
Você crê que você estava no pensamento de Deus antes da existência do mundo? Então é para mim e para você o que eu vou falar. Agora, se você estava no pensamento dele no princípio, se você tem vida eterna, há apenas uma forma de vida eterna. Vida eterna não teve princípio e não tem fim. Assim que, se você tem vida eterna, você era um atributo do pensamento de Deus antes de existir qualquer coisa além dele. Você pode dizer amém? Amém. Antes que o mundo existisse, antes de haver um átomo, antes de haver o sol, antes de haver a lua, antes de haver as estrelas, você já estava no pensamento de Deus. Você crê nisso? E Deus sabia que você estaria hoje à noite aqui. Quando Deus falou com Jó, em Jó capítulo 38, vamos ver aqui a Bíblia. Quando Jó estava passando uma grande prova, estava, vamos dizer assim, até leproso, tinha perdido os filhos, tinha perdido os bens. Deus deu uma grande visão para Jó. Ele viu o Redentor ressurgindo. E aquilo firmou Jó. Deu uma confiança para Jó. Porque ele sabia que se ele morresse, ele ia ressuscitar. Mas Deus quis também revelar algo mais para Jó. Quis mostrar para Jó que ele veio de Deus e ele voltaria para Deus. E que ele estava nos pensamentos de Deus, que ele era um atributo de Deus. Em Jó 38 está esse relato. Jó 38, do 1 ao 7, está escrito: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aleluia! Aqui está eu, está você também. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Sabe por que você canta hoje? Porque você já cantava lá na eternidade. Sabe por que você adora a Deus hoje? Porque você já adorava Ele lá na eternidade. Mesmo o profeta disse que o teu levantar de mão não é algo comum. Quando você levanta a mão, o profeta disse que você vence a lei da gravidade. Quem é que me move? Quem é que te move para levantar a mão? Você pode levantar a mão para Deus? Quem te move? Quem me move? Há um ser dentro de mim, há um ser dentro de você que te move a adorar a Deus, que te move a amar a Deus, que te move a dizer amém para a palavra, que te move a vir à casa de Deus, que te livra de acidente, que te dá o pão, que te dá a cura.
atributos de Deus. Isso são atributos de Deus. Nós estávamos no pensamento de Deus. Nós somos atributos de Deus. Deus disse isso para Jó. O profeta explica isso nessa mensagem. Agora, vamos um pouquinho mais adiante. Você sabe que no mundo denominacional, muitas pessoas creem na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Veja quão triste é isso, porque na hora de orar, a pessoa vai orar para quem? Para o Deus Pai? Quem é o Deus Pai? Na mente das pessoas é o barbudo, bem velhinho, que você pode pecar à vontade e está sempre perdoando teus pecados. Ele é bom, né? Como as pessoas dizem aí fora. Esse é o Deus Pai. O Deus Filho é o menino Jesus. Está na manjedoura ainda. E o Deus Espírito Santo é a pombinha. Então, na hora de orar, você vai orar para quem? Para o Deus Pai, para o Deus Filho, para o Deus Espírito Santo. Isso é uma das piores mentiras que o diabo prega desde a primeira era até a era que nós estamos vivendo. Mas Deus enviou um profeta para essa era, para que eu não venha crer no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo e me tornar um pagão, porque essa doutrina é do paganismo. Coloca Jesus como a segunda pessoa da Trindade. E Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O que Deus Filho, o Deus Espírito Santo, são atributos. Deus é Pai, você concorda comigo? Amém. Ele é Pai. Deus é Filho. Amém. Deus é Espírito Santo. Amém. Então, eu vou chocar vocês nessa noite. Então, existe uma Trindade verdadeira. E o profeta disse que existe. De atributos, não de deuses. Você crê assim? Eu falo o que o profeta fala. O que ele não fala, eu não falo. Existe uma Trindade verdadeira de atributos. Porque o profeta disse que Deus é perfeito em 3. Mas a coisa é muito fina, que se você não for espiritual ou revelado, você acaba crendo na Trindade. Mas eu creio que vocês são espirituais, são crentes posicionados, são crentes maduros, são crentes revelados, então eu posso falar sobre isso, amém? Amém. Deus, Ele é Pai, por quê? Alguém sabe me dizer aqui? Porque Ele é Pai? Por que Ele é Pai, irmão Joelson? Porque Ele é o Criador, irmão Francis Mar. Por que Ele é Pai? Você concorda com Ele? Irmão Henrique. Porque gerou. Pastor Jorge. Ele é Pai, por quê? Porque gerou. Irmão João Lima. Ele é Pai por quê? Você concorda com eles? Irmão Johnny,
irmão Franciel, irmão Edson, porque Ele é Pai. Porque gerou. Porque Ele é Pai, irmão. Porque Ele é o Criador. Todas as respostas de vocês estão certas. Mas para acrescentar um pouquinho a mais de luz naquilo que vocês falaram, o profeta disse que Ele é Pai, porque Pai, Filho e Espírito Santo são dispensações de um único Deus também. Como assim dispensações? Ele é Pai porque lá no deserto, quando Ele tirou Israel do deserto, Ele levou um povo para um deserto. Você levaria o teu filho para um deserto de 50 graus? Durante o dia e a noite 0 grau, ou mais, né? Você levaria seu filho para um deserto para dar um passeio? Para encontrar no deserto serpentes, escorpiões e um monte de gente murmurando? Deus levou. E não deixou eles morrer de insolação. E não deixou eles morrer de frio na madrugada. Porque de dia existia uma coluna de nuvem, aleluia, para bloquear os raios solares, para que eles não morressem. De noite existia uma coluna de fogo, porque se tivesse frio, lá estava uma coluna de fogo para aquecer os filhos de Deus. Quando teu filho está descoberto, você vai lá e cobre ele, né? Porque você é pai. E assim também, Deus, Ele é Pai. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele esteve sobre um povo chamado Israel. Cuidou daquele povo. De dia coluna de nuvem, à noite coluna de fogo, maná todo dia, codorna todo dia, água da rocha, e não era um fiozinho só de água não, era um manancial que saía da rocha, porque existia camelos e camelo bebe 60 litros de água. Esse Deus é o mesmo. Esse é o mesmo que cuida de mim, que cuida de você todos os dias. É o mesmo, Ele não muda. Agora Ele é Pai, porque Ele esteve sobre um povo. Isso era plano de Deus. Isso era projeto de Deus, diz o profeta. Está sobre um povo, como Pai. Se você lê, por isso que o profeta ali eu não entendia, mas todo o tempo o profeta estava lendo o livro de Êxodo, e estava ali, mexendo ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, para entender bem por que Deus levou aquele povo para o deserto e tudo. Era o pai cuidando dos filhos. Era a dispensação de pai. Deus estava sobre um povo. Mas Deus não queria só ficar no atributo de pai sobre o povo, Ele queria estar entre o povo. O Pai queria estar entre o povo. E Ele esteve entre o povo. E fez milagre, e curou, e libertou, e fez tanta coisa, e os discípulos viram. Mas um deles um dia chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Não estava vendo o Pai. Jesus disse: Filipe, há quanto tempo, Filipe, eu estou convosco? E tu não me tem conhecido ainda, Filipe? Ora, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, aleluia! Como dizes tu, mostra-nos o Pai! Ei, aleluia! Ele é Pai porque Ele esteve sobre um povo. Amém? Mas Ele queria estar entre o povo. Ele queria sentir a dor que você sente, a dor de cabeça que eu sinto, que você sente, a dor de barriga que eu sinto, que você sente. Ele queria estar entre o povo.
e ele esteve entre o povo, na dispensação de filho, na dispensação de pai sobre um povo, na dispensação de filho entre o povo, mas ele queria mais. Na dispensação de Espírito Santo, ele não queria estar sobre o povo, nem entre o povo, mas ele queria estar no povo. E ele está em mim, ele está em ti nesta noite. Por isso que o diabo respeita a tua casa. Por isso que o diabo respeita o teu carro, senão uma carreta já tinha passado por cima. Senão o diabo já tinha feito entrar gente lá na tua casa. Mas não entra, porque a tua vida está escondida em Deus. Porque tu habitas no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Quantos demônios estão espalhados aí nesta cidade? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas nada disso acontece comigo. Nada disso acontece com você. Ontem um homem lá no meu trabalho ainda disse: meu Deus, como é que esse homem fica aí, sozinho aí, a noite toda? Isso é um crime. Agora fizeram essa portaria aí, para frente, tem que fazer essa portaria para cima. Quase que eu digo para ele: eu vou para cima mesmo, não precisa, pode ficar aqui embaixo. Se Deus vier e eu estiver aqui, eu vou subir para cima, vai ficar portaria, vai ficar tudo. Mas isso é um crime, ó, esse homem aí, ó, e tanta coisa, deveria fazer essa portaria para cima, e não sei o que, eu só olhei para ele. Aí a mulher disse: não liga não, é que ele ficou nervoso porque falaram que tinha que fazer a portaria para cima, e a portaria está aí ainda, e não sei o que. Eu digo: meu filho, se tu soubesse que a proteção desse condomínio, quem é? Tu vinha toda noite trazer lanche para mim aqui. Você crê que Deus te protege? Você crê que Deus protege a tua casa? Você crê que Deus protege a tua saúde, meu amado irmão? Milhões de enfermidades existem no mundo. Milhões de demônios estão ceifando vida todos os dias. Mas você ainda permanece de pé. Eu ainda permaneço em pé. Por causa daquele que está em mim, por causa daquele que está em você. O mundo jaz do maligno. Tem muito pecado, mas também tem muita graça de Deus. Tem muito Espírito Santo para mim e para você vencer. E você está vencendo a cada dia, porque a vida do cristão não é de derrota em derrota, é de vitória em vitória. Então ele é pai, ele é filho, mas ele é também Espírito Santo. Ele quis se manifestar assim, nessas 3 dispensações, mas fizeram disso uma doutrina, batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazem a pessoa crer na Trindade. Pegando uma passagem da Bíblia. Então, não adianta ter a Bíblia sem a revelação. Porque a mesma Bíblia que eu estou pregando aqui, em todas as igrejas estão pregando. Tem uma diferença. Vocês não estão ouvindo palavra interpretada, vocês estão ouvindo palavras reveladas. Para que essa revelação? Para que a palavra se torne manifestada na minha vida, na tua vida. E você seja aqui na terra epístola lida por todos os homens. Você seja o representante de Cristo aqui na terra. Para concordar com o que eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo, vamos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus, então não existe essa história de 3. Um só Deus e Pai de todos, o qual é
sobre todos, e por todos e em todos. Então, as escrituras, elas têm que conectar, senão vai sair interpretação. Amém, amados? Mas também, em Isaías 9:6, se você abrir a Bíblia comigo, em Isaías 9:6, uma escritura bastante conhecida, nós encontramos mais alguns atributos do único Deus. Você quer ler comigo? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. Quem era esse menino? O Salvador. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será... Mas quando Isaías disse isso, o seu nome não foi revelado para Isaías o nome. Ou foi? Você encontra o nome Jesus no livro de Isaías? Não. Você encontra mais na frente no Novo Testamento. Mas Isaías não falou o nome, seu nome. Ele falou dos atributos que estão compondo o nome. Amém, amados? O seu nome será maravilhoso. Maravilhoso é nome ou é um atributo de Deus? Maravilhoso. Conselheiro é nome ou é um atributo de Deus? Maravilhoso, conselheiro. Aí você prega para uma pessoa mostrando que Jesus é o único Deus. Se você perguntar para a pessoa assim, você crê que Jesus é maravilhoso? Creio, é maravilhoso. Você crê que ele é conselheiro? Creio. Aí quando chega aqui, eu já vi um travar. Quando chegou aqui, Deus forte. Repete aí comigo, é o que a Bíblia está falando, não sou eu. Deus forte. Aí a pessoa travou. Não, Deus, não, é filho de Deus. Não, mas a Bíblia está falando Deus forte. Que o menino seria Deus. Quantos deuses existem? Só existe um Deus. A pessoa trava nisso aqui. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E vai apertar mais ainda, ó. Pai da eternidade. O menino pode ser pai? Ai. E agora? Pai da eternidade, o que mais? O príncipe da paz. Isaías estava falando de quem aqui? Então, se você mostrar isso para uma pessoa, querendo mostrar que Jesus é o único Deus, e a pessoa não conseguir entender isso aqui, ore. Ore e peça para Deus iluminar. Está bem clarinho, né? Melhor do que isso, não sei se tem. Mais claro do que isso, mostrando que Jesus é, de fato, o único Deus verdadeiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Você concorda comigo? Amém. O poderoso Deus desvelado perante nós, parágrafo 8. E Deus, o que Ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se a conhecer a este povo e neste tempo? Ele muda a sua máscara, ele muda a sua representação, mas ele não muda a sua disposição, ele não muda a sua natureza.
Ele apenas muda sua máscara de um para outro. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas saibam quem ele é e o que ele é. Amém, amados? Os atributos de Deus são invisíveis. E o mundo, o nosso mundo, a Bíblia diz que ele era sem forma e vazio também. Era invisível também. Mas Deus, ele deu forma aos seus atributos, criando o mundo visível. Né? Nós lemos aqui em Romanos, no começo. Vamos voltar de novo em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, em outra tradução diz, porque os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Tudo que você está vendo aí fora, o sol, a lua, as montanhas, o mar, os animais, tudo saiu do poder da palavra falada. Tudo saiu de um mundo invisível, de um ser que vivia só com os seus atributos, mas ele quis fazer tudo isso aí que você está vendo. E não só isso, não se conformou, criou os anjos, criou os serafins, criou os querubins, criou a sua orquestra. Deus queria fazer uma grande festa. Ele não queria ficar sozinho, não, ele queria ter uma família. Para quê? Para adorar Ele. Amém, amado? Tudo saiu dele. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Aleluia. 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Amém, amados? Agora, quem era Ele? Eu estava falando de atributos que eram invisíveis, mas esses atributos, Deus quis dar forma para esses atributos. Em Gênesis capítulo 14, você vai ver Deus se apresentando para Abraão na forma de Melquisedeque. Gênesis 14, 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e suco de uva, amém? Trouxe pão e... Então é vinho. Quando a turma falar aí fora que é suco, você diz, mas a Bíblia diz que é vinho. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, aleluia. Por isso a gente dá ceia com pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão, deu-lhe o dízimo de tudo. Semente de Abraão é dizimista. E o profeta disse que a noiva é dizimista. Amém, amado? Agora, quem era este Melquisedeque? Aqui eu estou mostrando Deus se materializando, dando forma.
Ele queria já, desde o Velho Testamento, se materializar. Hebreus 7, do 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salem, que é rei de paz. Sem pai, quem é que não tem pai? Sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dia, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia! Quem não tem pai, quem não tem mãe, quem não tem genealogia, não tem princípios de dia nem fim de vida, só pode ser Deus. Amém, amados? Agora, Deus pode se materializar? Pode. Deus pode se apresentar para uma pessoa na forma de homem. Deus pode sim se materializar. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 30, você vai ver a história de Jacó, quando ele quis ter uma experiência com Deus, ele foi lá para o Val de Jaboque. Ele já tinha mulheres, já tinha gado, já tinha bens materiais, mas ele não tinha uma experiência com Deus. E você pode ter tudo aqui na terra, e se você não tiver uma experiência com Deus, você perdeu tudo. Porque o que vai valer daqui para frente é se você teve um encontro com Deus. Amém, amados? Jacó teve que passar pelo seu vale, eu tenho que passar, e você também tem que passar para ter um encontro com Deus. Gênesis 32, do 22 ao 30. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Chega uma hora que você vai ficar sozinho, hein? Só que ele não vai te abandonar. E lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. É aquele crente que ficou, a madrugada inteira orando, pedindo para Deus: Senhor, me dê mais do teu Espírito, eu quero ser mais cheio do teu Espírito Santo, dá-me teu Espírito, Senhor. Até que você bate na porta, bate, e se você bate, a Bíblia diz que Deus abre. É assim que tem que ser. Tem que pagar um preço. E disse-lhe: qual é o teu nome? Deus perguntou para Jacó. E ele disse, acho que ele disse assim de uma maneira meio com dificuldade, meu nome é Jacó. Jacó significa trapaceiro. Então disse Deus, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Sabe quando você tem uma experiência com Deus, que você sabe que Deus está com você, você diz: eu sou salvo, eu sou eleito. Não adianta o diabo vir falar na minha mente que eu não sou eleito, que eu vou me perder,
que eu não dou conta. Não adianta, eu vou chegar na Nova Jerusalém, diabo. Eu vou chegar, quem me justificou, quem me santificou, quem me encheu do Espírito Santo foi Deus. Quem me salvou, quem me redimiu foi Deus. Quem vai me levar até o final dessa caminhada é Deus. Então, sai do meu caminho, Satanás. E ele tem que sair. Amém, amados? Amém. Agora, o Deus do Velho Testamento, se apresentou para Moisés na forma de chama de fogo. Em Êxodo capítulo 3, você vai ver o relato da Bíblia, ali, Moisés tendo um encontro, né? Com aquela chama de fogo ali, no Velho Testamento. Agora, tem uma igreja aí fora que fala tanto em Jeová. Jeová Deus, porque Jeová, Jeová, Jeová e Jeová. Aí você faz uma pergunta só para essas pessoas dessa religião. Quem é o Jeová do Novo Testamento? Olha, se prepara que você, se não levar pedrada, a pessoa vai ficar possessa com você. Que o espírito religioso se manifesta. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa, quase que eu apanhei ali na figueira. Para 2, né? O Deus do Velho Testamento se apresentou para Moisés na forma de chama de fogo. Então Deus não muda a sua natureza. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se você abrir a Bíblia em Atos capítulo 9, você vai ver que o mesmo que falou com o profeta Moisés de uma sarça, foi o mesmo que falou com Paulo no caminho de Damasco. Amém. Você crê nisso? Amém. Atos capítulo 9, verso 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, aleluia, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aleluia, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O profeta disse que Paulo recebeu a maior de todas as revelações, porque ele ficou sabendo naquele momento que o Senhor que estava falando com ele ali, através daquela coluna de fogo que deixou ele cego, era o mesmo que falou com Moisés lá na sarça. E ainda falou o nome que para Moisés não falou, mas para ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ei, aleluia! Que grande revelação foi essa! Agora vamos adiante. Deus, irmãos, Ele é varão de guerra. Você crê que Deus entra na batalha? Você crê que Ele gosta da batalha? Tem horas que Ele manda o anjo dele, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem hora que Ele manda o anjo dele, mas tem hora que Ele mesmo quer ir na batalha. Ele não quer ficar só sentadão lá, não. Ele quer entrar na batalha. O profeta disse, acho que é na mensagem Testemunhas, que quando eram 3 jovens hebreus, quando eles caíram na fornalha, por não querer adorar a estátua que fizeram lá, que eles não eram idólatras, jogaram ele na fornalha. O
O profeta disse que no mundo espiritual estava uma agitação muito grande. Os anjos ficaram agitados. Tinha um anjo que pediu para Deus: deixa eu descer lá e eu vou acabar com tudo aquilo. Deixa-me ir, Senhor. E os ficaram agitados lá, vários anjos conversaram com Deus, e Deus disse: não vou deixar dessa vez vocês irem lá trabalhar. Eu mesmo vou descer naquela fornalha. E quando jogaram ali os 3 jovens naquela fornalha, o rei gostava muito, acredito, deles, foi lá dar uma olhada, para ver o que tinha acontecido. Ele sabia que tinham jogado 3, mas quando ele foi dar uma olhada lá, ele encontrou 4. E quando ele encontrou 4, ele disse: um é diferente. Um é como é que está escrito na Bíblia? É semelhante ao Filho dos deuses. Ali estava Deus na fornalha. Tem horas que eu e você também cai numa fornalha. Fornalha de doença, fornalha de problemas, fornalha com família, com isso, com aquilo, fornalha de tanta coisa, pressão daqui, pressão dali, e parece que a nossa fé vai desfalecer, porque nós estamos diante de uma fornalha, estamos diante de um grande mar, que se Moisés fosse, quando levou o povo até o Mar Vermelho, se ele fosse para frente tinha o mar, se ele fosse para trás, Faraó não sabia para onde ir. Então Deus levou ele para um lugar bem apertado. Mas não se preocupe, quando as coisas estiverem aqui na terra, parece tudo difícil, parece que não está dando certo, lá em cima está dando tudo certo. Como nós cantamos, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Aqui estava uma agitação muito grande, aqueles homens caíram na fornalha, mas quando eles caíram na fornalha, Deus caiu com eles na fornalha. Quando Moisés estava em aperto, Deus tirou ele daquele aperto. E se você está em aperto nessa noite, Deus também pode te tirar do teu aperto, da tua prova. Aleluia! Deus é varão de guerra. E quando ele quer guerrear, então o profeta disse que ele se veste de anjo de guerra. Que tipo de anjo? O profeta disse aqui na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentia. Vou ler, para que eu não fale com as minhas palavras. Quantos aqui já ouviram falar do anjo Miguel? Você sabe quem é Miguel? E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe. Por isso ele é o príncipe da paz. E naquele tempo Miguel se levantará, o grande príncipe. Aí o profeta diz: Miguel era Cristo, aleluia, naturalmente, o qual lutou as guerras angelicais no céu com o diabo, Satanás. Satanás e Miguel lutaram junto, ou lutaram um contra o outro, melhor dizendo. O profeta fala na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentílica, no parágrafo 112. Então, amados, quando é guerra, quando é para entrar na guerra, quem vai entrar nessa guerra é o próprio Deus. Quando Daniel estava orando, em Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, ele começou a orar, e orou 21 dias, e parecia que Deus não tinha ouvido a oração de Daniel. Mas no mundo espiritual estava uma batalha. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados,
potestades, hortes espirituais da maldade que estão aonde? Nos lugares celestiais. Você ora, existe demônios bloqueando a tua oração. Você ora e o diabo, Deus te dá, o profeta disse, Deus, Ele já te deu a tua bênção. Ele não vai dar, Ele já deu. Só que você vai ter que tirar o diabo do teu caminho. E o diabo não sai do teu caminho, a não ser com oração e jejum. Tem coisa que você tem que entrar na oração, tem que entrar no jejum, porque no mundo espiritual está acontecendo uma batalha. E o profeta disse que quando você ora, Deus muda as coisas quando você ora. E o diabo trabalha, mas você ora e creia, não pare de orar, continue orando, porque Deus está trabalhando e Ele vai te dar a vitória. Daniel não sabia que ele estava lutando contra uma potestade, contra o demônio da Pérsia, o pior dos demônios. Daniel capítulo 10, 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, aleluia, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você vai ler no livro de Daniel que apareceu também Gabriel. Mas teve que vir Miguel, porque era um demônio daquela região lá. E o profeta disse que em todos os lugares desse planeta existem demônios. Para cada nação um demônio específico para cada coisa. Na Alemanha é da bebida, na Inglaterra da vulgaridade, no Brasil é do futebol, é do carnaval, é para tudo isso que existem demônios. Mas também existe anjos de Deus, me protegendo, te protegendo todo dia. Aleluia! Miguel é Cristo na forma de anjo, guerreiro que guerreia as guerras espirituais para o cristão. Amém, amados? Formas, atributos e formas de Deus. Agora, o maior atributo de Deus tomou forma. Qual foi o maior atributo de Deus que tomou forma? Se você abrir a Bíblia, em Isaías capítulo 43, você vai ver que aqui em Isaías 43 era só atributo que não tinha forma. Mas Deus queria materializar essa profecia. Isaías, eu falei? 43, verso 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais, que eu sou o mesmo, que é Deus falando, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, não há Salvador. O que Deus queria com esta profecia? Conectar com outra escritura de São João, capítulo 1, versículo 14, que a Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne. Né? Como é que está escrito? Aleluia! Louvado seja Deus. São João 1,14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Já estava conectando com Isaías 43. Mas Isaías 43 tinha que se conectar com Lucas capítulo 2 para então cumprir a profecia de Isaías. Porque Deus disse que ele era Deus, mas também era Salvador. E que não ia ter outro Salvador além dele. Mas olha o que aconteceu em Lucas capítulo 2, versículo 8 e 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, aleluia, se um anjo aparecer para você, não tenha medo. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse foi o grande atributo que lá no Velho Testamento era só atributo, mas quando ele veio em carne, se materializou, foi à cruz, morreu por mim, morreu por você, ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Amém! Aí foi a minha vitória e a tua vitória. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos no nome do Senhor Jesus.